Olá, 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 um bom dia a todos. Que a paz do Senhor nosso Deus esteja em cada vida, em cada coração. E esse novo dia, o qual o Senhor nos concede com graça, esteja ali, sendo um dia abençoado, sendo um dia cheio da graça de Deus, um dia cheio do poder do nosso Deus, um dia cheio da graça do Senhor Jesus Cristo. Um dia o qual nós possamos levantar as nossas mãos, erguer as nossas mãos aos céus e dar glórias a Deus. Glórias a Deus por tudo e por todos. Que o Senhor nesse dia de hoje esteja em sua vida, esteja em sua casa, esteja em sua família. Que o Senhor no dia de hoje esteja na minha casa, na minha família. Que esse dia de hoje seja um dia entregue a Deus. Um dia entregue nas mãos do Senhor, que tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos falar, tudo aquilo que nós vamos executar, seja em nome de Deus, seja em nome de Jesus Cristo, seja para a glória de Deus, seja para a glória de Jesus Cristo, e que nós possamos, com muito amor, muita gratidão em nosso coração, agradecer a Deus por Ele ter estado conosco, por Ele ter nos orientado, nos dirigindo, nos mostrando o caminho, nos mostrando aquilo que Ele quer para nós. Que nesse dia de hoje nós venhamos encontrar a fé, a esperança, o amor, a benevolência em Deus, em Jesus Cristo. Que nós venhamos ali trilhar a nossa caminhada com todos esses requisitos, com tudo isso que Deus tem para nós. Que nós venhamos ali estar plenos da certeza de que nós servimos um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê. O Eu Sou, o Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador ali que fez a sua criação segundo a sua vontade, e que se cumpra a vontade de Deus em cada um. Nós temos que dizer a Deus: Senhor, cumpra a sua vontade em mim, Senhor. Porque nós aqui na terra, amados, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos que o Senhor esteja aqui conosco, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, nos instruindo nesta caminhada. Esta caminhada, amados, que nós temos que trilhar, que nós temos que cumprir o nosso propósito, que nós temos que ir ali caminhando, sim, para Deus, para Jesus, mas ali quitando as dívidas, ali entregando o nosso ser, a nossa vida nas mãos de Deus, para que a nossa caminhada seja mais tranquila, não seja tão turbulenta. E ali nós vamos cumprindo a nossa missão dia após dia cumprindo a nossa missão. Então, amados, que nós possamos ali entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos de Deus. Entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos de Deus. E seguir a nossa jornada com fé, olhando para Deus, olhando para Jesus, olhando para a fonte criadora de luz, da onde vêm as maravilhas para nós. Da onde vem a alegria para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito. A paz que vem para o nosso coração vem da fonte criadora de luz. Vem do coração, diretamente do coração de Deus, do coração de Jesus para nós. Porque Deus é um Pai amoroso, não canso de falar isso aí. Deus é um Pai amoroso, é um Pai zeloso, um Pai que se preocupa com o bem-estar do seu filho.
Deus, ele não se alegra no nosso sofrimento, ele não se alegra na nossa tristeza, ele não se alegra nas nossas fraquezas, não. Deus se alegra em ver o seu filho feliz, forte, sadio, próspero, abençoado, equilibrado, em harmonia com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a espiritualidade de Deus. Deus se alegra quando o Filho está ali em conjunto com todos os requisitos, com todas as maravilhas as quais Deus tem para nós. Deus se alegra. E se entristece sim quando vê ali o filho ali, ó, penando, sofrendo. Às vezes porque não abre a sua boca, não fala com Deus, não busca Deus, não entrega a sua vida a Deus, não entrega seus caminhos, não entrega a sua casa, não entrega a sua família. E ali o filho sofre, a filha sofre. E se o filho não pedir, a filha não pedir, Deus não vem fazer. Nós temos que nos voltar para Deus, nós temos que pedir a Deus, nós temos que falar com Deus tudo aquilo que se passa na nossa vida. Aí Deus vem sobre a vida do filho, da filha, com bênçãos, com grandes poderes, vem com muita sabedoria, vem com entendimento. E Deus vem ali moldando o coração daquele filho, daquela filha, a se tornar uma filha e um filho verdadeiramente de Deus. Deus se alegra com o bem-estar do filho. Deus se alegra quando o filho está feliz. Deus se alegra quando o filho está sendo próspero. Deus se alegra quando vê o filho ali radiante de alegria pelas bênçãos que recebe das mãos de Deus, de Jesus Cristo. Então, mas nós temos que confiar em Deus, entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Entregar, fazer uma entrega verdadeira, sem ressentimento, sem preocupação. Entregar, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, agora eu vou viver uma vida de um filho de Deus e vou deixar que Deus trabalhe a minha vida. Que Deus cumpra a vontade dEle na minha vida. Deixa Deus agir, deixa Deus dirigir a sua vida. E você verá que você terá paz, tranquilidade. No mundo de aflição, sim. No mundo de tribulações, sim. Porque como nós vamos evoluir se nós não tiver ali preocupação, se nós não passar por uma tribulação? Como é que nós vamos expandir a nossa consciência, a nossa mente, se a gente só vive nas coisas boas, não tem ali uma preocupação, não tem um desencontro de alguma coisa? Essas coisas vêm aqui para nós amadurecer, para nós crescer e para nós aprender qual é o propósito de Deus na vida da pessoa. Qual é o propósito do Senhor Jesus Cristo na vida de uma pessoa? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Para que é que eu estou aqui? São perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos. Nós temos que nos interrogar. Nós temos que nos policiar. Porque, como filhos sábios, como filhos astutos de Deus, então, amados, que nós venhamos ali expandir a nossa consciência em Deus, expandir a nossa consciência naquilo que Deus quer para nós, expandir a nossa consciência para onde Deus quer que nós vá, expandir a nossa consciência para o que é que eu tenho que fazer.
aonde eu devo olhar, aonde eu tenho que dirigir o meu olhar, para mim caminhar uma caminhada serena, tranquila, em paz com Deus, com Jesus Cristo. Eu sempre digo, amados, assim, a gente tem que estar de bem com Deus. Ô Lobinho, fala mais baixo, maninho. Eu sempre digo, amados, a criancinha estava falando ali. Eu sempre digo assim, amados, nós temos que estar de bem com Deus. Nós temos que estar de bem com Jesus Cristo. Nós temos que estar de bem com aquilo que Deus tem para nós. Porque no momento do fechar de olhos, aí já foi. Aí já foi. O que tinha que ser feito já está feito. E o que tinha que fazer e não fez, não está feito. E então, amados, nós temos que estar ali, firmes em Deus, firmes em Jesus Cristo, firmes na palavra de Deus, nas promessas de Deus, em tudo que o Senhor Jesus Cristo veio trazer aqui nessa terra para nós, o verbo, a palavra, e que nós venhamos estarmos ali, firmes, seguros, fortes em Deus, fortes em Jesus Cristo. Que as coisas não venham aqui nos abalar, nos botar por terra. Estamos na transição planetária, muitas mudanças, muitas mudanças, muitas mudanças. O novo chegando, o novo chegando, o novo chegando. E às vezes nós queremos ficar ali, agarrados assim naquilo ali, naquela tradição, naquela lei, naquele único pensamento. São coisas que nós temos que pensar, nós temos que ver o que o Senhor Jesus Cristo veio trazer. Ele veio trazer boas novas. Lobinho, fala mais baixo, meu amor, um pouquinho. Ele veio nos trazer as boas novas. As boas novas de Deus para nós. Então nós temos que nos voltar para aquilo que Jesus veio trazer para nós. A vida eterna, a paz no coração, a harmonia, o equilíbrio, a expansão da mente, uma consciência ali em Deus, em Jesus Cristo. No momento que nós trabalhar a nossa consciência, expandir ela para Deus, para Jesus, a nossa vida vai mudar. A nossa vida vai mudar. Então, amados, nós precisamos conhecer mais de Deus, conhecer mais de Jesus Cristo. Eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso conhecer mais de Cristo. Eu, Maria Zanir, estou falando de mim. Porque tudo que eu falo aqui, amados, eu também quero aprender. Tudo que eu falo aqui, que eu escuto ali o que eu falo, eu vou lá depois, e vou lá e escuto tudo novamente. E eu quero aprender, amados. Eu quero aprender mais de Deus, eu quero conhecer mais e mais Deus na minha vida. Eu quero conhecer mais e mais o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu quero conhecer o poder de Deus, eu quero agir dentro do poder de Deus na minha vida. E o que nós temos que fazer, amados, é buscar de Deus, buscar da fonte criadora de luz. Buscar de Deus, não entendi aqui, vou lá, vou ler, vou pedir orientação de Deus, vou pedir ao meu amado irmão Jesus Cristo que me oriente sobre essa situação a qual eu não estou entendendo. E vamos buscando de Deus, vamos buscando a espiritualidade de Deus. Conhecimento, sabedoria, entendimento de quem é Deus, quem é Jesus, o que Deus quer de nós, o que o Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós, para que Ele veio, por que Ele veio, para quem Ele veio. Ou por que Deus quer que eu siga esta caminhada, ou porque eu preciso ir na direção da luz. Por quê? Por que eu preciso ir na direção da luz? Mas é por que eu preciso ir na direção da luz? Nós temos que ver tudo isso aí, mas nós temos que pesquisar tudo isso aí, nós temos que rever tudo isso aí na nossa vida. Para sermos uma pessoa melhor no dia de amanhã,
um dia melhor, uma pessoa melhor. No próximo dia que Deus vai dando para nós, um dia melhor, outro dia melhor. Crescendo, crescendo na espiritualidade de Deus, se tornando uno com Deus, uno com Jesus Cristo, se tornando uno com o todo, com o todo. É isso que Deus quer de nós, amados. Que nós venhamos amar o nosso próximo, que nós venhamos amar a nós mesmos, para nós, com este amor que nós temos pela nossa vida e essa gratidão que nós temos pela nossa vida, essa vida que Deus nos coloca aqui, com amor e gratidão, nós temos que ter pelo nosso próximo. E nós, assim fazendo, amando a nossa vida, nos amando a nós mesmos, nós também amaremos o nosso próximo. Trataremos assim com cuidado. Eu não quero receber coisas ruins, então eu não posso distribuir coisas ruins. Se eu quero receber o bem, eu tenho que fazer o bem. Se eu quero viver em Cristo, se eu quero viver em Deus, se eu quero ter uma mente de Cristo, uma mente de Deus agindo em mim, eu tenho que querer o bem para mim e o bem para o meu próximo. Eu não vou ser rebelde, nem egoísta, nem fascista, querendo o meu bem e o mal do próximo, não. Eu quero o meu bem, eu quero o bem do meu próximo, e assim Deus se agrada das nossas atitudes. Deus se agrada e derrama chuvas de bênção sobre a vida da pessoa. É tão simples, é tão fácil chegar a Deus. Mas eu não sei por que a gente dá tantas voltas. O povo lá caminhou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Pela ignorância, pela rebeldia, pela ingratidão. E não é muito diferente com hoje, porque as pessoas estão levando a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, e muitas pessoas ali não estão aceitando. Então, mas que nós possamos despertar para Deus verdadeiramente, despertar para Cristo verdadeiramente, despertar para o querer de Deus na nossa vida. Que a fonte criadora de luz venha com sua luz aqui, nos acordando, nos iluminando, trazendo em nós a vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo, trazendo para nós ali a virtude do seu poder, da sua graça curadora, saradora, a sua graça libertadora, a sua graça de prosperidade, de vida eterna, uma vida plena. Nós podemos ter uma vida plena, sim, sossegada, sim, mas com a nossa esperança em Deus, com a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, confiando em Deus, confiando nas palavras que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós, o nosso querido irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio trazer ali a mensagem do Pai, ele veio trazer ali o propósito do Pai na vida das pessoas. E que nós possamos nos chegar a Deus, possamos nos chegar ao Senhor Jesus Cristo, porque nós chegando ao Senhor Jesus Cristo, nós vamos chegar a Deus. Vamos chegar ao nosso Pai. Então, amados, que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ter uma disposição para Deus, para Jesus, ter uma alma voltada para Deus, para Jesus, ter um espírito obediente a Deus e a Jesus Cristo, um espírito que venha alegrar o coração do seu Pai, um espírito que venha ali trazer alegria todos os dias para o seu Pai. Que esse espírito não se torne rebelde, mas que se torne um espírito da luz. Um espírito da luz,
um espírito iluminado e abençoado pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor nosso Deus. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor nosso Deus. Amados, nós vamos ler aqui no livro de Mateus. Vamos ler aqui uma passagem aqui. Sobre Pedro. Pedro é avisado. Está no livro de Mateus, no capítulo 26. Livro de Mateus, capítulo 26. A partir do capítulo 31. 31. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na carne. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, amados, nós vamos ler até aqui. Então, amados, a gente está vendo aqui que os discípulos ali do Senhor ali, eles andavam com o Senhor, eles viam toda
toda a caminhada do Senhor Jesus Cristo e acompanhavam tudo ali. E eles foram lá para orar, porque o Senhor Jesus Cristo estava ali entristecido, estava chegando a hora da entrega, né? Estava chegando a hora do sacrifício dele ali pelo povo, pela humanidade, pelas pessoas. E a alma estava ficando angustiada, a alma estava ficando ali, sabendo que a hora estava chegando ali dos acontecimentos, daquele evento todo ali. E a alma estava ali se entristecendo, se amargurando. E o Senhor Jesus Cristo foi orar e pediu para os seus discípulos ficarem vigiando ali com ele em oração. Mas o Senhor Jesus Cristo se afastou um pouco e foi orar, e quando voltou ali, estavam dormindo, dormindo, um sono pesado ali. E o Senhor Jesus Cristo, voltando, os discípulos achou-os dormindo e disse a Pedro: nenhuma hora pudesses vós vigiar comigo? Pedro, né? Que ele disse que estaria com o Senhor Jesus Cristo em todo momento. Que acontecesse o que acontecesse, mas ele estaria ali com o Senhor Jesus Cristo. E aconteceu que até na hora de vigiar ele estava ali, dormindo. Ele não tinha a mínima noção do que vinha acontecer ali, dali adiante. Ele não tinha a mínima noção. Se ele tivesse noção do que, desse ato tão grande, ele não dormiria, ele vigiaria. Então, mas é que nós temos aqui que nos ligar aqui no vigiai, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E o Senhor voltou ali e achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então, amados, quantas vezes nós estamos dormindo? Por que a gente diz assim, ó? Despertar para Deus, despertar para Jesus Cristo. Quantas vezes nós estamos dormindo, vivos aqui, andando, acordados, mas dormindo espiritualmente. O espírito, a alma não estão ali preocupadas como vai ser a sua vida, como que vai se conduzir aqui nesta caminhada. É uma alma despreocupada, é um espírito despreocupado, deixa que viva de qualquer jeito. É um espírito ali que não está interessado em crescer, não está interessado em evoluir, e a alma sofre. A alma, às vezes, ela quer evoluir, ela quer crescer, mas não tem ali o amparo do espírito ali. Um puxa para um lado, outro puxa para outro. E o Senhor ali foi orar, porque o Senhor Jesus Cristo já sabia que a hora se aproximava. A hora da entrega ali já se aproximava. Mas os discípulos jamais imaginaram aquele ato, aquele momento ali que ia se passar, aquele evento que ia acontecer ali. E voltando, achou-os outras vezes dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-os, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, amados, é orar, é vigiar, é buscar ali ter uma conduta ali digna perante Deus, que o inimigo não tenha nada do que acusar. O Espírito é forte, o Senhor Jesus Cristo falou ali que o Espírito de Jesus já estava preparado para aquele evento ali, para aquela hora.
mas a carne era fraca. Então nós temos que orar, nós temos que vigiar para que nós não venhamos entrar em tentação, assim como fala o Senhor Jesus Cristo, né? Assim como fala o Senhor Jesus Cristo. Porque vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, muitas vezes, o que nos derruba é a carne, a vontade da carne. A gente sacia a vontade da carne e muitas vezes nos derruba da presença de Deus. Então, nós temos que vigiar, ser vigilantes, ver o nosso procedimento, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso efetuar. Muitas coisas que a gente vai ali e faz, não é da vontade de Deus, não deu certo porque não era da vontade de Deus. E o Senhor Jesus Cristo lá, ele, um homem cheio do poder de Deus, da graça de Deus, e teve que passar por aquele momento de aflição, de tribulação, de tristeza, mas com paz. Ele passou tudo isso aí, mas com paz no coração dele, porque a missão dele foi feita aqui na terra e foi cumprida. Ele cumpriu a missão dele muito bem cumprida. Não aceitou porque ninguém quis aceitar. Ninguém é obrigado a nada. Quem aceitou, glórias a Deus que aceitou ali a palavra do Senhor, recebeu, acolheu com amor, com carinho, com gratidão, com benevolência. Mas aqueles que não quiseram nada com a palavra de Deus, depende deles, é a escolha deles. Eles escolheram o caminho que querem seguir, a trajetória que querem fazer aqui nessa terra. E nós não podemos condenar, nem acusar, nem apontar o dedo para ninguém, porque nós não somos juízes. Nós não somos juízes. Nós temos um advogado que é o Senhor Jesus Cristo, intercede por nós ao Pai. Então, amados, nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus, seguir uma vida correta, digna na presença do nosso Senhor. Orando, sim, vigiando, sim, com certeza. Para que nós não venhamos cair em tentação, para que o inimigo não nos pegue numa cilada. Para que o inimigo não arme a cilada e a gente vai lá e cai de patinho na cilada. Mas se nós estivermos vigiando, orando, nós não cairemos na cilada do inimigo. Em nenhuma cilada, tanto humana como espiritual, não cairemos. Se nós formos ali vigilantes, sábios, astutos, filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, não cairemos em cilada, nem terrena e nem espiritual do maligno. Mas nós vamos estar ali firmes e revestidos da graça de Deus, do poder de Deus, do poder do Senhor Jesus Cristo, ali revestidos ali em Deus, em Jesus, para que nós venhamos cumprir o propósito de Deus, fazer a boa obra, ser benevolentes, ser cuidadosos, ser amorosos, ser pessoas ali que agradem o coração do nosso Pai, que agradem o coração do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, que nós possamos viver uma vida de um filho de Deus, uma filha de Deus. Que nós possamos dizer a Deus: Senhor, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo. Cumpra em mim a tua vontade, Senhor. Cumpra o teu propósito em mim. E que nós sejamos ali, pessoas iluminadas da graça, do poder de Deus, da luz da fonte criadora, para que nós possamos ali alcançar o nosso próximo, para que nós possamos estender a nossa mão ao nosso próximo, para que nós possamos ali abençoar o nosso próximo, para que nós possamos, junto com o nosso próximo, entrarmos no reino de Deus, no novo céu e a nova terra,
todos cantando louvores e hinos em adoração a Deus, o Deus Pai, o Deus poderoso, o Deus Criador, o Deus dono dos céus e da terra, de tudo que existe, de tudo que há neste universo. Tudo é obra das mãos de Deus. Tudo foi feito por Ele, pelo seu pensamento, pela sua voz, pela sua vontade. A vontade de Deus que se cumpra na nossa vida e que nós estejamos aqui aptos a cumprir o propósito de Deus. Que o Senhor venha iluminando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento. Que o Senhor venha iluminando a nossa consciência, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente lá no fundo, iluminando e trazendo para fora, despertando em nós a sua vontade, ó Pai. A sua vontade, Pai querido. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, com sua luz, com seu poder e com a sua glória, derramando em nós o seu poder, a sua vontade, e que nós possamos ser filhos e filhas obedientes a Ti, Senhor, a Deus. Filhos e filhas que realmente Te amem verdadeiramente. E que o Senhor, meu Pai querido, venha selar em nós o Teu Espírito, para que nós sejamos uno contigo, meu Pai. Uno com Deus, uno com Jesus. Um só coração, um só pensamento. E aí, com certeza, a humanidade será outra. Não existirá mais brigas, não existirá mais rancor, não existirá mais ódio, não existirá mais raiva, não existirá mais morte, não existirá coisas malignas afligindo a vida das pessoas. Porque Deus vai varrer todo o mal da face da terra. Haverá um novo céu e uma nova terra. E quem vai entrar no novo céu e na nova terra são os filhos de Deus, os escolhidos, os separados para Deus. Aquele que ama a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que dedica a sua vida a Deus, aquele que cumpre a vontade de Deus. Aquele que segue os passos do Senhor Jesus Cristo. É para estes o novo céu e a nova terra. Então, amados, que nós possamos estar nesse grupo dos vencedores, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai querido, eu lhe apresento, meu Pai amado, a cada um dos nossos queridos e amados ouvintes que vem neste canal ouvir estas mensagens, meu Pai amado. Que sobre a vida de cada um esteja a sua mão de poder e graça. A sua mão de poder e graça sobre a vida de cada um, meu Pai querido. Que a sua mão esteja sobre a cabeça de cada um, vibrando amor, vibrando ali paz, alegria, saúde, vida nova, vida renovada, vida fortalecida, vida com saúde, vida com paz, vida com alegria, vida com esperança, vida com fé em Deus e em Jesus Cristo. Que cada um venha ali receber do Senhor as maravilhas, meu Pai, que o Senhor tem para cada um deles. Abençoa os inscritos, meu Pai, as pessoas que ainda não se inscreveram, abençoa grandemente também, da mesma maneira, meu Pai querido, porque todos vêm aqui, meu Pai, buscar de Ti, beber da água da fonte, se alimentar da fonte nas suas vidas. E que o amor do Pai, o amor do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo esteja em cada coração, em cada vida, meu Pai.
cumprindo a tua vontade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, os idosos, os velhinhos, Senhor amado, que estão nos asilos. Ali esteja a sua mão de poder e graça, meu Pai, sobre a vida de cada um, renovando a sua vida, fortalecendo, que seu Espírito Santo esteja em cada coração ali, meu Pai querido, trazendo alegria, trazendo paz nesses corações, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, as criancinhas dos 4 cantos deste mundo, meu Pai querido. Que o manto divino do nosso Deus esteja sobre cada uma, amparando, protegendo, livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe Santa Catarina, Florianópolis, cidade de Tubarão, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, cidade de Uruguaiana, cidade de Itaqui, onde tiver uma parentela nossa, minha e do meu esposo, ali esteja a sua mão de poder e graça, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor querido, a causa das viúvas, meu Pai querido. Seja com elas, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, as criancinhas que se encontram doentes nos hospitais, meu Pai amado. Que ali esteja a sua mão de poder e graça, meu Pai, sobre a vida de cada uma. Renovando estas células, curando estas células, fortalecendo estas células em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, eu lhe peço oração pela Olga Gomes, meu Pai querido. Que ali esteja sua mão de poder e graça sobre esta vida, curando, sarando, libertando, meu Pai, trazendo vida e vida com abundância, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu lhe apresento a vida da Letícia. Que o Senhor esteja ali sobre a vida dela, Senhor querido, curando, libertando dessa enfermidade a qual ela está passando esses dias, mas que ali esteja a sua mão de poder e graça, curando, libertando, sarando, trazendo vida e vida com abundância, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Letícia Gonçalves receba do Senhor as bênçãos, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa os nossos petzinhos, nossos bichinhos, em nome de Jesus, meu Pai. Santo e maravilhoso é o Senhor nosso Deus. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe os alimentos que nós compramos, meu Pai querido. Que quando esse alimento chegar em nossa casa, sejam retirados todos os venenos, tudo aquilo que vem fazer dano ao nosso organismo, nosso e dos bichinhos. Que quando chegar no nosso prato, seja para equilíbrio do nosso corpo e dos bichinhos também. As águas que vêm às nossas torneiras, meu Pai querido, sejam retirados todos os venenos, todas as impurezas, tudo aquilo que vem fazer mal e dano ao nosso organismo, nosso e dos bichinhos. Que esta água, meu Pai, seja curada, tratada, sarada, seja uma água cristalina, uma água purificada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ingerirmos desta água, seja para equilíbrio do nosso corpo e dos bichinhos também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor Deus. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amados, não dê muita atenção para esse fundo dessa música aí, porque está uma batização aqui dos vizinhos aqui horrível hoje. Que o amor do Pai, o amor do Filho e do Espírito Santo esteja com todos e com todos permaneça para sempre. Amém. Graças a Deus. Assim é. Um abraço. Tchau.